Quantas vezes você já foi questionado sobre sua competência profissional, simplesmente por não se encaixar no perfil que outros esperavam? Quantas portas você teve que derrubar 2 vezes, uma para entrar e outra para provar que merecia estar ali? Esta é a história de uma mulher que dedicou 10 anos de sua vida à proteção da Amazônia, mas que em uma tarde qualquer descobriu que nem mesmo a autoridade federal seria suficiente para blindá-la contra a ignorância disfarçada de zelo profissional. A guardiã da floresta. O sol amazônico começava a declinar quando a agente federal Dandara Ribeiro estacionou sua caminhonete oficial do IBAMA na entrada da fazenda Santa Helena, no município de Novo Progresso, sul do Pará. Era uma operação de rotina, verificar denúncias de desmatamento irregular em uma propriedade que já havia sido multada 3 vezes nos últimos 2 anos. Aos 34 anos, Dandara carregava nas costas a experiência de uma década, defendendo uma das regiões mais cobiçadas e ameaçadas do planeta. Filha de ribeirinhos do Tapajós, ela conhecia cada som da floresta, cada estratégia dos predadores ambientais, cada artimanha daqueles que transformavam biodiversidade em dinheiro rápido. Sua trajetória até se tornar agente federal havia sido construída com determinação e sacrifício. Formada em engenharia florestal pela UFPA, com especialização em gestão ambiental, ela passou em 3º lugar no concurso do IBAMA, um feito que ainda era lembrado pelos professores da universidade. Naquela tarde de quinta-feira, vestia o uniforme caque impecável da autarquia federal, com a identificação IBAMA, agente de fiscalização, bordada no peito esquerdo. No cinto, o distintivo dourado que a credenciava como representante da União na proteção do meio ambiente. Nas mãos, uma pasta com documentos e equipamentos de medição que usaria para avaliar os danos ambientais. Mas para alguns, nada disso importava. Quando desceu da caminhonete, foi recebida por 2 homens. O suposto proprietário da fazenda, um homem branco de meia-idade com chapéu de couro e botas sujas de terra, e um policial militar que havia sido convidado para acompanhar a fiscalização. O policial, um sargento loiro de cerca de 40 anos, com uniforme bem passado e postura arrogante, a observou de cima a baixo, com um olhar que ela conhecia bem. Era o olhar de quem questionava sua presença antes mesmo dela abrir a boca. "Você é a fiscal?" perguntou o fazendeiro com tom de incredulidade mal disfarçada. "Sou a agente federal Dandara Ribeiro, do IBAMA. Vim atender a denúncia de desmatamento irregular nesta propriedade." O policial militar deu um passo à frente, examinando-a como se fosse um objeto fora do lugar. "Sargento Cláudio Mendes", disse, sem estender a mão. "E você tem certeza que está no lugar certo?" A pergunta soou mais como provocação do que dúvida legítima. "Tenho, sargento. Esta é a Fazenda Santa Helena, registro no INCRA, número 4C7892PA. Conforme notificação enviada há 15 dias ao proprietário." Dandara manteve o tom profissional, apesar da irritação crescente. 10 anos de experiência haviam lhe ensinado que o primeiro teste sempre vinha antes mesmo de começar o trabalho. O primeiro confronto. Sargento Cláudio trocou um olhar com o fazendeiro, como se compartilhassem uma piada interna. "Olha só", disse ele, aproximando-se mais. "Você parece muito jovem para ser agente federal. Tem certeza que não é estagiária, assistente, alguma coisa assim?" Dandara respirou fundo. A estratégia era velha conhecida. Questionar sua autoridade através de comentários aparentemente técnicos sobre idade, experiência ou competência. "Sargento, sou agente federal concursada há 10 anos. Minha credencial está aqui", disse, mostrando o distintivo. "Ah, sim, a credencial." Ele pegou o documento e o examinou com teatralidade exagerada. Parece tudo certinho. Mas você sabe como é, né? Hoje em dia, qualquer um consegue falsificar essas coisas."
O fazendeiro riu baixinho, claramente aprovando a atitude do policial. Dandara sentiu a familiar sensação de estar sendo testada por algo que fugia completamente ao seu controle ou competência. Não era sobre seu conhecimento técnico, sua experiência ou sua autoridade legal. Era sobre sua existência naquele espaço. Sargento, posso prosseguir com a fiscalização? Tenho outros locais para visitar hoje. Calma aí, mocinha. Não é assim que funciona, disse Cláudio, devolvendo o distintivo de forma displicente. Primeiro, preciso verificar se você tem mesmo autorização para estar aqui. Autorização? Sou agente federal. Minha autorização vem da Constituição Federal. Sei. E onde estão os outros agentes? IBAMA nunca vem sozinho para fiscalização desse tipo. Era verdade que muitas operações eram feitas em equipe, mas fiscalizações de rotina frequentemente eram realizadas individualmente, especialmente em casos de acompanhamento de multas já aplicadas. Esta é uma fiscalização de acompanhamento, não requer equipe. Acompanhamento de quê? Das multas aplicadas em dezembro passado por desmatamento de 47 hectares de mata nativa. O fazendeiro interferiu. Multas que foram contestadas e estão em recurso. Você não pode fazer nada até isso ser resolvido. Dandara o olhou diretamente. Senhor Antônio, recursos administrativos não suspendem o poder de fiscalização do IBAMA. O senhor deveria saber disso. Não me venha com esse tom, menina, retrucou o fazendeiro, mudando rapidamente de postura. Quem você pensa que é para falar assim comigo? A palavra menina ecoou no ar como um tapa. Dandara tinha 34 anos, uma década de experiência, autoridade federal. Mas para aqueles homens, ela era apenas uma menina tentando se passar por alguém importante. A escalada da humilhação. Sargento Cláudio percebeu que a situação estava ficando tensa e decidiu assumir o controle de uma forma que revelava suas verdadeiras intenções. Olha, disse ele, colocando a mão no quadril, próximo ao coldre. Vou ser bem claro com você. Não sei que tipo de jogo você está tentando jogar aqui, mas não vai funcionar. Jogo? Dandara o encarou. Estou cumprindo minha função constitucional de proteger o meio ambiente brasileiro. Proteger o meio ambiente? Cláudio riu alto. Você, fez uma pausa calculada. Uma pessoa como você, vindo aqui querer mandar em gente séria, trabalhadora. O que ele não disse foi tão claro quanto o que disse. Uma pessoa como você carregava todo o peso do preconceito racial que ele não tinha coragem de verbalizar diretamente. Sargento, sugiro que mantenha o foco na legalidade da situação, disse Dandara, mantendo a compostura profissional apesar da raiva crescente. Legal? Legal é você voltar de onde veio e mandar alguém competente para fazer esse trabalho. O fazendeiro aplaudiu. É isso aí, sargento. Essa aí não tem nem cara de quem entende de ambiente. Deve estar aqui só para marcar presença, ganhar dinheiro fácil do governo. As palavras foram como socos no estômago. Dandara havia dedicado sua vida inteira aos estudos, havia passado anos na floresta, conhecia cada espécie ameaçada, cada técnica de recuperação ambiental, cada estratégia de conservação. Mas para aqueles homens, sua competência era simplesmente inimaginável. Senhores, disse ela, controlando o tremor na voz, vou proceder com a fiscalização. É meu dever legal e constitucional. Não, você não vai, retrucou Cláudio, dando um passo ameaçador. Não até provar que tem mesmo autoridade para estar aqui. Já mostrei minha credencial. Credencial qualquer um faz numa gráfica. Quero ver autorização oficial por escrito do seu superior direto. A exigência era absurda e todos sabiam disso. Agentes federais não precisam de autorização específica para fiscalizações de rotina. Era uma tentativa clara de intimidação e humilhação. E, sargento, o senhor está interferindo no cumprimento de dever legal de agente federal. Isso é crime federal. Crime!
Ele se aproximou mais, invadindo seu espaço pessoal. Quem vai me prender? Você? O tom ameaçador ficou explícito. Dandara sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura firme. 10 anos enfrentando madeireiros ilegais, garimpeiros e pecuaristas predadores haviam lhe ensinado a não demonstrar medo. Não preciso prender ninguém, mas posso garantir que suas ações aqui serão devidamente reportadas. Para quem? Riu Cláudio. Para seu chefinho? Sei como essas coisas funcionam. Você vai fazer seu relatorinho bonitinho e no final nada acontece. Ele estava errado, muito errado. A ligação que mudou tudo Dandara tirou o celular do bolso da camisa. Era um aparelho funcional do IBAMA com números diretos para situações de emergência. Vou ligar para meu superintendente, anunciou calmamente. Do seu superintendente? Zombou o fazendeiro. Vai contar para o papai que não deixaram você brincar? Vou reportar obstrução de fiscalização federal e ameaça a agente no cumprimento do dever. Cláudio deu uma risada forçada. Liga aí. Vai ser divertido ver você tendo que explicar por que está mentindo. Dandara discou um número que poucos agentes tinham acesso direto. O celular pessoal do superintendente regional do IBAMA no Pará, Dr. Ricardo Monteiro. Alô, doutor. Ricardo, aqui é a agente Dandara, da fiscalização de Novo Progresso. A voz do outro lado mudou imediatamente de tom cordial para preocupação. Dandara, como está a operação na Santa Helena? Estou sendo impedida de realizar a fiscalização por um sargento da PM que questiona minha autoridade e faz ameaças veladas. Houve uma pausa breve. Como assim? Explique melhor. Sargento Cláudio Mendes está alegando que minhas credenciais podem ser falsas, exigindo autorizações inexistentes e interferindo ativamente na fiscalização. Também fez comentários. Ela hesitou, olhando para os 2 homens que observavam com crescente desconforto, comentários discriminatórios sobre minha competência. A voz do superintendente ficou gelada. Passe o telefone para esse sargento agora. Dandara estendeu o celular para Cláudio. Meu superintendente quer falar com o senhor. Cláudio olhou para o telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. Sua confiança anterior havia evaporado completamente. Não. Isso é algum tipo de armação? Atenda, disse Dandara, com uma autoridade que não conseguia mais esconder. Com mãos visivelmente trêmulas, Cláudio pegou o telefone. Alô? O que se seguiu foi uma das conversas mais constrangedoras da carreira do sargento. Do outro lado da linha, uma voz furiosa se identificou como doutor. Ricardo Monteiro, superintendente regional do IBAMA, e começou a fazer perguntas muito específicas sobre a interferência na fiscalização federal. Sim, senhor. Não, senhor. Foi um mal-entendido, senhor. Cláudio repetia, com o rosto ficando cada vez mais vermelho. Após 10 minutos que pareceram eternos, ele devolveu o telefone para Dandara. Dandara, disse Dr. Ricardo, estou acionando imediatamente a Corregedoria da PM e a Polícia Federal. Interferência em fiscalização federal é crime. Você está bem? Estou, doutor. Só quero terminar meu trabalho. Termine, e quero o relatório completo até amanhã. Esse tipo de situação é inaceitável. Se você está acompanhando essa história e se sentindo indignado com a forma como Dandara foi tratada, inscreva-se no canal para ver como essa situação se resolve. Ative as notificações, porque histórias de resistência e empoderamento como essa precisam ser contadas e compartilhadas para que possamos construir um país mais justo. A virada completa. Quando Dandara desligou, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cláudio estava visivelmente abalado, o suor brilhando em sua testa. O fazendeiro havia recuado alguns passos, como se tentasse se distanciar fisicamente da situação. Agente Dandara, disse Cláudio, usando o tratamento formal pela primeira vez. Houve um grande mal-entendido aqui. Mal-entendido? Ela o interrompeu. Um mal-entendido é quando alguém confunde informações.
O que aconteceu aqui foi discriminação racial e obstrução de função federal. O fazendeiro tentou intervir. Olha, agente, ninguém quis desrespeitá-la. Senhor. Antônio, o senhor chamou uma agente federal de menina, questionou minha competência sem base alguma e apoiou ativamente a obstrução da fiscalização. Isso será incluído no relatório. A autoridade que ela sempre teve, mas que havia sido sistematicamente questionada, agora se manifestava com total clareza. Não era arrogância, era a confiança de quem conhece seus direitos e responsabilidades. Cláudio fez mais uma tentativa desesperada de se justificar. Agente, eu só estava tentando manter a ordem, seguir protocolo. Protocolo? Qual protocolo determina que credenciais federais sejam questionadas sem motivo? Qual protocolo permite que um PM interfira em fiscalização do IBAMA? Ele não tinha resposta porque não havia protocolo. Havia apenas preconceito disfarçado de zelo profissional. E outra coisa, sargento, continuou Dandara. O senhor mencionou que eu não tinha cara de quem entende de ambiente. Gostaria que explicasse que cara seria essa. A pergunta ficou no ar, pesada e incômoda. Cláudio percebeu que qualquer resposta o comprometeria ainda mais. Eu não quis dizer isso. Quis sim, e nós três sabemos exatamente o que o senhor quis dizer. A fiscalização continua. Com a situação resolvida em termos de autoridade, Dandara finalmente pôde proceder com seu trabalho. A mudança de dinâmica foi radical. Onde antes havia desrespeito e obstáculos, agora havia um silêncio constrangido. Ela percorreu a propriedade com a competência técnica que sempre teve, mas que finalmente podia demonstrar sem interferências. Com equipamentos de GPS, mediu as áreas desmatadas. Com sua câmera profissional, documentou evidências de corte irregular de madeira nativa. Com seu conhecimento botânico, identificou espécies ameaçadas que haviam sido suprimidas. A cada descoberta, sua autoridade se consolidava mais. Não era apenas uma questão de cargo ou credenciais. Era expertise real, conhecimento profundo, competência indiscutível. Esta área aqui, disse ela, apontando para uma clareira, são 23 hectares adicionais de desmatamento que não constavam na denúncia original. Isso configura crime ambiental continuado. O fazendeiro tentou protestar. Isso aí é área degradada de antes. Senhor Antônio, ela o interrompeu, mostrando imagens de satélite no tablet. Essas fotos são de 3 semanas atrás. Esta área tinha cobertura florestal nativa. O senhor pode ver claramente a diferença. A evidência era incontestável. 10 anos de experiência haviam ensinado Dandara a documentar tudo meticulosamente, a conhecer cada estratégia de negação, a antecipar cada tentativa de justificativa. Cláudio observava tudo em silêncio, provavelmente pela primeira vez, compreendendo o nível real de competência daquela mulher que havia subestimado tão grosseiramente. A chegada da Polícia Federal. 40 minutos depois, uma viatura da Polícia Federal chegou à fazenda. 2 agentes desceram e se dirigiram diretamente a Dandara. Agente Ribeiro? Perguntou uma delegada federal. Sou a doutora Patrícia Santos, da PF de Santarém. O doutor Ricardo nos acionou. Dandara cumprimentou os colegas federais, sentindo um misto de alívio e satisfação. Não satisfação pela punição que viria, mas por ver o sistema funcionando como deveria. Doutora, agradeço a presença. Consegui concluir a fiscalização sem mais interferências. Ótimo, mas precisamos formalizar o registro da obstrução para que não se repita. Enquanto os agentes da PF conversavam com Cláudio e o fazendeiro, colhendo depoimentos e registrando a ocorrência, Dandara finalizou seu relatório técnico. O resultado era devastador para o proprietário. Nova área desmatada de 23 hectares, supressão de espécies ameaçadas, poluição de curso d'água próximo. A multa seria de pelo menos 800 mil, além da obrigação de recomposição ambiental. A reflexão necessária.
Quando todas as formalidades foram concluídas e Dandara estava guardando seus equipamentos na caminhonete, a delegada da PF se aproximou. Dandara, posso falar com você reservadamente? Elas se afastaram alguns metros. Infelizmente, casos como esse não são raros, disse doutora Patrícia. Você não é a primeira agente negra que precisa acionar superiores para ter sua autoridade respeitada. Eu sei, já vivi situações similares antes, mas nunca tão explícitas. O que mais me impressiona é sua compostura. Muitos colegas já teriam perdido a paciência. Dandara suspirou. 10 anos nessa função me ensinaram que perder a paciência é perder a razão. E quando você é mulher e negra neste meio, não pode se dar ao luxo de estar errada em nada. A observação tocou no cerne da questão. Dandara não podia simplesmente ser competente, tinha que ser impecável. Não podia ter momentos de fragilidade ou dúvida. Qualquer falha seria amplificada e usada contra ela. Você vai representar contra o sargento? Vou. Não por vingança, mas porque é importante que haja consequências. Se não houver, ele continuará fazendo a mesma coisa com outras pessoas. A transformação pessoal. Dirigindo de volta para Santarém no final da tarde, Dandara refletiu sobre o dia. O episódio havia sido doloroso, mas também revelador. Não apenas sobre os preconceitos que ainda enfrentava, mas sobre sua própria força e resiliência. Pensou na jornada que a trouxe até ali. A infância na beira do rio, filha de pais que mal sabiam ler, mas que sempre falaram sobre a importância de estudar. Os anos de universidade, sendo uma das poucas estudantes negras no curso. O concurso público, estudando 12 horas por dia em um apartamento minúsculo. Os primeiros anos como agente, provando competência a cada operação. Cada etapa havia sido uma luta contra expectativas diminuídas, contra olhares de dúvida, contra a constante necessidade de provar que merecia estar onde estava. Mas também pensou em todas as vidas que seu trabalho havia impactado, as centenas de hectares de floresta preservados através de suas fiscalizações, as espécies protegidas, as comunidades ribeirinhas que mantiveram seus meios de vida graças à proteção ambiental que ela ajudava a garantir. O trabalho dela não era apenas sobre aplicar multas ou apreender equipamentos. Era sobre preservar o futuro do planeta para sua filha de 6 anos, que crescia orgulhosa de ter uma mãe que protege as árvores e os bichos. As consequências. Nas semanas seguintes, o caso gerou repercussões significativas. O sargento Cláudio foi afastado de suas funções e submetido a processo disciplinar. A investigação revelou outros episódios similares em sua carreira, confirmando um padrão de comportamento discriminatório. O fazendeiro Antônio viu sua multa aumentar substancialmente devido ao agravante de obstrução da fiscalização. Além disso, foi incluído na lista de proprietários sob monitoramento especial do IBAMA. Mais importante, o episódio gerou mudanças estruturais. O IBAMA criou um protocolo específico para casos de discriminação contra agentes, incluindo canais diretos de comunicação com superintendências e parcerias com a Polícia Federal para resposta rápida. Dandara foi convidada a participar de um grupo de trabalho sobre diversidade no Serviço Público Federal, compartilhando experiências e propondo melhorias nas políticas institucionais. A inspiração continua. Hoje, 3 anos depois do incidente, Dandara continua servindo como agente federal do IBAMA, com a mesma dedicação de sempre, mas agora também é reconhecida como uma voz importante na luta contra a discriminação no serviço público. Ela ministra palestras para novos servidores sobre diversidade e inclusão, sempre enfatizando que a luta pela igualdade não pode comprometer a excelência profissional. Não podemos usar nossa condição como mulheres negras como desculpa para ser menos competentes, diz ela em suas apresentações. Pelo contrário, temos que ser melhores, não porque é justo, mas porque é necessário para quebrar estereótipos.
Sua história inspirou dezenas de jovens negras a prestar concursos para carreiras ambientais. Muitas a procuram pedindo conselhos sobre como lidar com discriminação no ambiente de trabalho. A primeira coisa que aprendi, conta ela, é que competência é nossa melhor arma. Não podemos controlar o preconceito dos outros, mas podemos ser tão boas no que fazemos que fica impossível questionar nossa capacidade. O legado de resistência. A filha de Dandara, hoje com 9 anos, frequentemente a acompanha em palestras e eventos. Quando perguntada sobre o que quer ser quando crescer, sua resposta é sempre a mesma: quero ser igual à minha mãe. Quero proteger a natureza e mostrar que meninas negras podem fazer qualquer coisa. Essa resposta resume perfeitamente o legado que Dandara está construindo. Não apenas como agente ambiental, mas como exemplo de resistência, competência e dignidade. O caso da agente do IBAMA, que teve sua autoridade questionada por preconceito racial, se tornou um símbolo de transformação institucional. Mostrou que é possível converter experiências dolorosas em mudanças estruturais, discriminação individual em consciência coletiva. Mais importante, demonstrou que a competência técnica aliada à resistência digna pode quebrar barreiras e criar novos paradigmas. Cada fiscalização que Dandara realiza, cada floresta que ajuda a preservar, cada jovem que inspira, é um ato de resistência silenciosa contra todos os preconceitos que tentaram limitá-la. A lição permanente. A história de Dandara nos ensina várias lições fundamentais sobre preconceito, competência e transformação social. Primeiro, que o racismo pode atingir qualquer pessoa negra, independentemente de sua qualificação ou posição. A autoridade federal, os anos de experiência e a competência técnica não foram suficientes para protegê-la da discriminação inicial. Segundo, que a competência profissional é nossa melhor defesa contra o preconceito. Dandara não venceu apenas porque teve apoio institucional, mas porque seu conhecimento e experiência eram indiscutíveis. Terceiro, que mudanças institucionais são fundamentais. O apoio do superintendente e a parceria com a Polícia Federal criaram um ambiente onde a discriminação teve consequências reais. Quarto, que cada vitória individual contribui para transformações coletivas. O caso de Dandara resultou em mudanças de protocolo que protegerão outros servidores no futuro. Por fim, que a resistência digna é mais poderosa que a confrontação agressiva. Mantendo a compostura e focando em sua missão, Dandara transformou uma situação de humilhação em exemplo de empoderamento. A Amazônia e seus guardiões. Hoje, quando Dandara caminha pela floresta amazônica em suas fiscalizações, carrega consigo não apenas a responsabilidade de proteger o meio ambiente, mas também o orgulho de representar todas as mulheres negras que lutam por reconhecimento em suas profissões. Cada árvore preservada por seu trabalho é um símbolo de resistência. Cada multa aplicada contra devastadores é um ato de justiça ambiental e social. Cada jovem inspirada por sua história é uma semente de mudança plantada para o futuro. A Amazônia, com toda a sua complexidade e grandeza, encontrou em Dandara uma guardiã que entende que proteger a floresta é também proteger a dignidade humana. Que preservar a biodiversidade é preservar a diversidade em todas as suas formas. E quando ela olha para o futuro, vê não apenas uma floresta protegida, mas uma sociedade onde sua filha poderá ser qualquer coisa que quiser ser, sem ter que provar 2 vezes que merece estar onde está. Se a história da agente Dandara te inspirou a refletir sobre competência, resistência e transformação social, inscreva-se no canal para acompanhar mais narrativas de empoderamento e superação. Cada história compartilhada é um passo em direção a um Brasil onde o talento e a dedicação sejam reconhecidos independentemente da cor da pele. E você? Que atitude está disposto a tomar para combater o preconceito em seu ambiente de trabalho?